Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo falaremos sobre a rodada de segunda-feira, dia 13 de junho, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Agora você que chegou aqui pela primeira vez e esse assunto te interessa, já se inscreve no canal, aciona o sininho com todas as notificações para você não perder nada. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta a vinheta! Time, antes de iniciarmos aqui as análises, venho sempre alertando a todos vocês que o nosso grupo VIP continua em uma grande promoção de R$ 49,00 por mês por apenas R$ 29,00 por mês. Isso mesmo, menos de R$ 1,00 por dia. Se você pegar um greenzinho aqui com a gente por dia, você já pagou o seu plano, tá legal? E a gente aceita Pix, cartão de crédito, boleto, foi tudo pensado para ninguém ficar de fora. Vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado, se você ainda não comprou, chega junto, até porque você recebe na palma da sua mão, através do Telegram, todas as nossas entradas de futebol, NBA, Fórmula 1, ó, bonezinho aqui da Red Bull Racing. Tô falando da Red Bull porque demos 2 tips no domingão e cravamos as 2, tá bom, galera? Fórmula 1 também muito boa aqui no nosso grupo VIP e ainda o robozinho de gols. Vou deixar aqui embaixo, como já falei pra vocês, tô te esperando desse lado. Bora lá, time, primeira análise, mas antes lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui nenhuma recomendação de aposta. Porém, se fizer sentido pra vocês, tamo junto sempre. Campeonato Brasileiro, vamos aqui de Botafogo versus Avaí, jogo às 19 horas na casa do Botafogo. Olhando aqui a tabela de classificação, as duas equipes lá embaixo, o Botafogo 16ª colocação com 12 pontos e o Avaí 18ª colocação com 11 pontos. Quero dar uma olhadinha no retrospecto do Botafogo jogando em casa dos 10 últimos jogos, perdeu 4, empatou 1 e venceu 5. Oscila em casa entre vitórias e derrotas. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gols, batendo em 9 dos últimos 10 jogos. Agora o Avaí, como visitante, das 10 últimas partidas, é um retrospecto muito feio, 3 empates e 7 derrotas, uma tendência de derrotas forte jogando fora de casa. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gols, batendo em 6 dos últimos 10 jogos. Puxando aqui um pouquinho o histórico, com jogos na casa do Botafogo, o Avaí venceu 2, tivemos aqui 2 vitórias para o Botafogo e 1 empate, ou seja, o confronto histórico é equilibrado. E falando de mercado de gols dentro desse histórico, todas as partidas batendo pelo menos mais de 1,5 gols. Às 20 horas na casa do Sport. Olhando a tabela de classificação, o Sport na 4ª posição com 18 pontos e o Grêmio 5ª colocação logo atrás com 17 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto. O Sport jogando em casa dos 10 últimos jogos, perdeu 3, empatou 1 e venceu 6. Uma tendência aqui maior de vitórias jogando em casa. Falando de mercado de gols, o que me chama a atenção é a tendência menos de 3,5 gols. Estourou apenas em 2 partidas, ou seja, o menos de 3,5 gols bateu em 8 dos últimos 10 jogos. Agora o Grêmio, como visitante, das 10 últimas partidas, venceu 3, perdeu 2, perde pouco fora e empatou 5. A tendência maior aqui do Grêmio é de empatar fora de casa. Falando de mercado de gols, eliminatórias da Copa do Mundo, vamos aqui de Austrália versus Peru, jogo às 15 horas, jogo no Catar, tá bom? Quem vencer aqui encaminha, carimba aí o passaporte para a Copa do Catar. Puxando os 5 últimos jogos da Austrália, nós temos aqui 2 vitórias, ganhou do Emirados Árabes, ganhou também da Jordânia, perdeu da Arábia Saudita, perdeu do Japão e empatou com Oman. Falando de mercado de gols, o time australiano, ele tem aqui o mais de 1,5 gols batendo com tranquilidade. Falando um pouquinho do Peru, dos 5 últimos jogos, temos aqui 3 vitórias. O Peru venceu a Nova Zelândia, ganhou do Paraguai e ganhou da Colômbia. Empatou com o Equador e perdeu somente aqui do Uruguai, jogando lá no Uruguai. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gols, bate aqui em 2 das últimas 5 partidas. Ou seja, o time peruano não é um time tão over, né? Não é um time que produz placares elásticos. Puxando aqui um pouquinho o histórico, em 2018 tivemos uma partida e foi 2-0 para o Peru. A Áustria jogou às 15h45 na Dinamarca. Olhando aqui o grupo, a Dinamarca na primeira colocação com 6 pontos e a Áustria segunda colocação
com 4 pontos. Um jogo bem importante aqui para primeiros colocados, né? Até porque se a Áustria vencer, ela ultrapassa a Dinamarca. Lembrando que na Nations classifica apenas uma seleção por grupo, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto da Dinamarca jogando em casa dos 10 últimos jogos. 3 derrotas e são 7 vitórias, uma tendência forte de vitórias jogando em casa. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol, batendo em 7 dos últimos 10 jogos. Agora a Áustria, como visitante, das 10 últimas partidas, venceu 4 e perdeu 6. Oscila entre vitórias e derrotas jogando fora de casa. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol, também batendo em 7 dos últimos 10 jogos. Puxando aqui um pouquinho o histórico, a Dinamarca venceu. Vamos aqui de França versus Croácia, jogou às 15h45 na França. Olhando aqui o grupo, a Croácia na terceira posição com 4 pontos e a França lanterninha do grupo, quem diria, com apenas 2 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto da França jogando em casa, dos 10 últimos jogos, temos aqui 2 derrotas, perde pouco em casa, 1 empate e são 7 vitórias, uma tendência de vitórias bem forte. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol, batendo em 9 dos últimos 10 jogos, baita tendência, a seleção francesa geralmente fazendo gols. Agora a Croácia, jogando como visitante das 10 últimas partidas, perdeu 4, venceu 4 e empatou 2. Oscila entre vitórias e derrotas jogando fora de casa. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol, batendo em 4 dos últimos 10 jogos. Ou seja, no mercado de gols, o time croata não vem tão quente na tendência a mais de 1,5 gol. Puxando um pouquinho aqui o histórico dos 5 últimos jogos na França, a França tem um predomínio quase que total. Venceu 1, 2, 3, 4 e tivemos um empate. Falando também de mercado de gols dos 5 últimos jogos, 4 placares com gols, com placares na verdade, né, bem elásticos, tá bom? Over 2